Candidato, o senhor criticou o PT e criticou o ex-presidente Lula. O senhor acha que mesmo assim conseguirá ter o apoio do PT, dos partidos de esquerda? Eu nunca critiquei nem o Lula e talvez alguma avaliação sobre o PT possa ser chamada de crítica. A questão básica minha é que a história é um testemunho muito mais forte do que retórica, ou de que interpretações, ou um certo centro de intriga que eu vi surgir, não é, mais recentemente, querendo agudizar diferenças que existem. A relação do Brizola, que cria o PDT com o PT, nem sempre foi uma relação propriamente delicada ou fraterna. E o Brizola sofreu injustiças graves, né, e até pagou sacrifícios grandes, mas nunca deixou de compreender o seu dever maior que com o Brasil. No meu caso, meu testemunho é o seguinte: ao longo dos últimos 16 anos eu ajudei o Lula sem faltar nenhuma vez. Isto é história, ninguém vai remover, não há intriga que desfaça isso. E eu estou vendo o que está acontecendo no país e vejo, pelo que está acontecendo no país, crescer nas minhas costas uma responsabilidade muito grande. Que o PT tem direito de lançar candidato, está de bom tamanho, conheço bem o PT, considera-se crítico ao dizer que a natureza do PT é não apoiar ninguém no plano nacional e lançar um próprio candidato. Não é crítico, é uma constatação simples assim, fraterna, respeitosa, e também alguns erros graves, que eu também não vou reproduzir aqui, porque não quero mais animar nem alimentar esse centro de intriga. Candidato, dá para contar com os votos do Lula caso a candidatura dele seja impugnada? O senhor faz esse... Repare bem, eu quero os votos de todos os brasileiros, homens e mulheres, que, como eu, tenham preocupação com o destino da pátria, a soberania nacional aviltada. Quero somar o apoio de todos os homens e mulheres que compreendem que o Brasil precisa retomar o desenvolvimento, sem o que não haverá resposta para o drama do emprego, e nós estamos perdendo nossos filhos para o comando do crime organizado, do narcotráfico, e só o desenvolvimento e com políticas públicas bem financiadas que também precisam do desenvolvimento. E por que eu quero o apoio de todos os brasileiros, que ou sendo pobres têm direito a ver uma mudança, ou não sendo pobres têm com os pobres uma solidariedade genuína, porque não trocaram o coração por um pedaço de pedra. O eleitor do Lula vota no eleitor do senhor? Eu não vejo os eleitores brasileiros como os eleitores meus ou de quem quer que seja. Eu vejo o povo angustiado, decepcionado, assustado com a política, procurando ainda crer que é possível sair da política alguma coisa séria, decente, com ele comprometido. Ministro, Haddad é o vice dos sonhos? Eu já disse porque é uma homenagem. Eu acho que o Haddad é um quadro que foi um extraordinário ministro da Educação, é um quadro que fez uma governança em São Paulo que eu respeito, pagou talvez muito caro porque não fez, né, as demagogias que nós estamos assistindo mais recentemente, em São Paulo numa crise grave, mas o Haddad é do PT. Então, como quadro de lá para cá, quando eu dei essa declaração, permitia, né, um sonho com um Dream Team, que eu chamei, né, um time de sonhos, agora seria uma certa falta de respeito na medida em que o PT afirma que terá candidato. Qual a sua avaliação do quadro? O Rodrigo Maia lançou a candidatura hoje também. O senhor imagina que a sua chance de ir ao segundo turno seria com quem? Isso tudo é futurismo, né? Eu não sou um analista, não, eu sou um ator agressivo da luta política brasileira, carrego já uma experiência antiga e eu posso lhe ajudar a fazer análise, que é mais seu papel do que meu. Eu acho que nós vamos afunilar para 5 candidaturas, porque se os partidos são muito mais do que 5, as ambições, desejos, apetites, legítimos ou não, são muito mais de 5, não há muito mais que 5 nuances de projeto de economia política. Então você tem, por um certo lado, convencionado chamado de progressista ou centro-esquerda, você tem o Lula, com tudo que está acontecendo, e eu, neste momento, né, com alguma competitividade. Tudo isso pode mudar. E você tem, num campo mais ou menos isolado, a Marina, que também é uma pessoa respeitabilíssima, que tem toda a respeitabilidade. Eu, por exemplo, mais do que afeto, mais do que respeito, eu tenho afeto pela Marina. E você tem no campo da direita, aí sim a confusão está engraçada, né? Você tem aí o Bolsonaro tamponando a evolução do candidato real, né, dessa direita, aspas, civilizada do Brasil, que é o Alckmin. O problema deles. Mas eu vejo, no momento em que eu lhe falo, essas 5 candidaturas, o Bolsonaro tamponando o Alckmin, o Lula tamponando a minha evolução, e na medida que um ou outro não estejam no processo, eu e o Alckmin provavelmente dividiremos a disputa no segundo turno. Se o Lula está tamponando sua evolução, porque ele tem uma comunhão de similitude, claro, de valores. Eu ajudo o Lula há 16 anos. Pago um certo preço, uma certa agressividade fascistoide que está na internet,
Manda ver quando eu falo assim, eu ajudo o Lula há 16 anos, o cara entra lá, ajudou a roubar, ajudou não sei o que e tal. Eu não respondo. O senhor pensa em restabelecer o Ministério da Mulher? Acho que é preciso ter um local institucional que responda por um dos traços graves da desigualdade no Brasil. E enfrentar e superar a desigualdade é o norte do projeto nacional que eu vou apresentar para debate ao povo brasileiro. Só para o senhor saber, as mulheres no Brasil, pelo mesmo trabalho que os homens fazem, pela mesma jornada de trabalho, ganham 76% do que os homens ganham. E evidentemente que nós precisamos ter um olhar de quem quer superar a desigualdade, como quem quiser olhar a desigualdade tem que olhar para os negros. Né? Se você olhar a população carcerária, 70% são negros e caboclos. Se você olhar as vítimas da violência, 80%, 90% são negros, jovens, caboclos, gente da periferia. Então, a minha preocupação é localizar os fatores de desigualdade e atuar para removê-los. Candidato, o senhor vai viajar ao Brasil a partir de agora com essa confirmação? Quais são os planos e a agenda? Tá me gozando. No caso do Distrito Federal. Faz muito tempo, amigo bom, que eu não durmo 2 dias no mesmo lugar, com muito gosto e prazer. Então não vai mudar nada? Não, vai piorar. Agora eu vou dormir cada dia, metade do dia num lugar. Um dos partidos que avalia a possibilidade Denise Rotenburg de ele apoiar é o PSB, Sim. do governador Rodrigo Hollenberg. Joy-Vale acaba de ser apresentado aqui como pré-candidato ao DF. Como é que vai ser isso? Uma vez que parece que o PSB aí está... Vai ser assim como está sendo com todos os partidos na vida brasileira desde sempre. Cada partido, nesta fase de pré-campanha, se posiciona, se coloca, prepara os seus quadros, prepara o seu desenho, com o qual participará do debate. O nosso companheiro Joy-Vale é presidente da Câmara Distrital, é uma pessoa querida, respeitada. O Distrito Federal está vivendo um momento difícil, há muito antagonismo político aqui. O governador passado saiu destruído, o outro foi preso e ele tem também esse dote de, quem sabe, poder pacificar o Distrito Federal. De maneira que, se ele aceitou a nossa tarefa, ele está cumprindo a tarefa do PDT. Amanhã, não é, no tempo devido, se o PSB traz exigências legítimas, razoáveis, discutíveis, como é da natureza da nossa arte, que é a política, antes de mais nada consultaremos o Joy e em seguida veremos o que vamos fazer. Mas ele é o nosso candidato a governador do Distrito Federal. Candidato, em outras campanhas o senhor, entre aspas, morreu pela boca. O senhor vai tomar mais cuidado nessa campanha? Eu não creio que morri pela boca, francamente, embora eu não possa me desculpar de bobagem que a gente faz. Né? Eu sou uma pessoa educada para respeitar as mulheres. Eu fui prefeito de uma capital, boa parte dos meus secretários, lá em 1988, quando a jovem nem sequer tinha nascido ainda, eu tinha uma fração importante dos meus secretários mulheres. Assim foi como governador, quando não era modinha ser feminista. E eu que sou assim, feminista, não é? Fiz uma piada de extremo mau gosto com a mulher da minha vida, o amor da minha vida, uma pessoa com quem eu tenho um respeito intelectual, além do amor extremo, não é? E por isso me desculpei imediatamente, pedi desculpas. Mas, evidentemente, eu estava marcado para morrer. E como não pode dizer que eu sou ladrão, 38 anos depois, não pode dizer que eu sou incompetente pela obra que eu já entreguei, eu dei o queixo para bater. E desta vez, evidentemente, eu vou tomar muito mais cuidado, vou entender que não adianta nada eu ser brilhante se amanhã eu próprio cometo uma piadinha de deformação de cultura. Que a gente não é machista, mas a gente reproduz cultura. 100% dos brasileiros contamos piada, ou contávamos piada, eu já não faço mais, porque aprendi. Não era assim, eu, apesar de ser feminista, reproduzia piadas engraçadinhas para a gente na sauna rir. E depois eu percebi, por um conselho de uma mulher extraordinária, que foi a professora Nilceia, que foi ministra das Mulheres, olha a importância de uma coisa. Ela me disse, eu sei que você não é machista, mas você, como todo mundo, inclusive muitas mulheres, foi aculturado num ambiente machista. Portanto, você tende a reproduzir cultura. E aí eu aprendi que a minha tarefa é não só não ser machista, mas também não reproduzir cultura machista. No Distrito Federal, o Joy-Vale vai ter independência para fazer as coligações que ele achar válidas. E nesse caso, ele poderia fazer coligação eventualmente com o Jofran Frejado PR? Nós só temos uma exigência, uma só, é que ele apresente ao povo do Distrito Federal um belo projeto. O resto, a tarefa dele é ganhar a eleição. No caso do Frejá, ele não seria o cabeça de chapa, então isso pode ser negociado, ele pode ir candidato ao Senado ou então a vice? Isso é uma missão partidária. Toda a discussão que for ter vai ser conversado no partido para que a gente possa achar o melhor caminho para a cidade, para Brasília e, logicamente, para o nosso candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Candidato Ciro, qual a prioridade do seu governo? Superar a desigualdade e a miséria.
Essa é a prioridade, é todo o norte desse projeto nacional que será apresentado com riqueza de detalhes. Por isso que o Lupe fez esse apelo para que a grande imprensa brasileira force a discussão do que interessa. Senão a gente começa naquelas futricas todas e o foguetório e tal, e a gente não permite ao povo, porque para mudar o Brasil nós precisamos adquirir consciência da raiz dos nossos problemas. E o norte desse projeto é a superação da desigualdade e da miséria. Mas você tem blocos de tarefas. Por exemplo, um bloco de tarefa extremamente árido da gente apresentar na retórica eleitoral é de onde vem o dinheiro. Mas eu vou apresentar com detalhes uma proposta de reforma fiscal, de um desenho previdenciário, de um desenho tributário, de um mercado de capitais que imagine o venture capital para financiar jovens inovadores que no país nós não temos. Isso é muito chato de falar, mas vai ter todo o capítulo dedicado a isso. Você tem uma tarefa aí de consertar a equação da infraestrutura do país, que também é um assunto meio cacete, mas o Brasil hoje cobra 4 vezes para processar um container e a competição global está esmagando o nosso empreendedor e o Brasil está se desindustrializando. Vou apresentar um rico e detalhado plano de reindustrialização do Brasil, começando por 4 grandes blocos, onde o Brasil tem protagonismo, potencial extraordinário, e nós estamos jogando fora dinheiro e empregando gente com nosso dinheiro na China, nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, o Complexo Industrial do Óleo e Gás, o Complexo Industrial da Saúde. Só a União Federal comprou esse ano passado 17 bilhões de dólares de produtos industriais para a saúde. Cama de hospital, próteses, cadeira de roda, e vou desenhar o Complexo Industrial do Agronegócio, o Complexo Industrial da Defesa, para dar alguns exemplos. Vou dar indicações de como vou criar alguns milhões de empregos a curto prazo, enquanto as reformas não passam, pela construção civil. E aqui tem um conjunto já sendo elaborado de propostas muito praticáveis. E aí vamos lá, o sentido superior da nossa presença na luta política, é só olhar o que acontece no Ceará, é a educação. Então, no Ceará, 1 de cada 4 estudantes de nível médio já estão na escola de tempo integral, ao modo como o Brizola nos ensinou, né, baseado em Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, profissionalizante, escola de tempo integral profissionalizante. Temos 77 das 100 melhores escolas básicas do país estão no Ceará. O melhor IDEB do Brasil é uma pequena cidade de onde eu venho, Sobral, né? Cravada no semiárido do Nordeste. Nós somos muito pobres e, apesar disso, temos esses cartões de visita concretos para mostrar o conjunto do povo brasileiro. Vou botar a mão firme num conjunto de inovações institucionais e num redesenho de um sistema público de segurança, sem o que debalde serão os esforços. Só para você ter uma ideia, 64.700 pessoas foram assassinadas no nosso país no ano passado. Obrigado, gente. Só 8% dos quais foram investigados. O que o senhor da intervenção do Rio de Janeiro? Eu acho que é uma intervenção politiqueira, acho que é mal intencionada, acho que não foi planejada, acho que não tem orçamento, não sei que não tem orçamento, mas nós, denunciando tudo isso, não somos adeptos do quanto pior melhor. Então nós sentimos o pulso da rua e entendemos que não deveríamos ser nós a pôr obstáculos nessa iniciativa, mas vamos continuar fiscalizando e denunciando a contradição. Quando o senhor entrega o seu programa, só para a gente ter uma ideia, depois da convenção? Já está constituída o embrião da equipe, né, o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, o professor Roberto Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mas é um brasileiro, professor Mauro Benevides Filho, que é o atual secretário de Fazenda do Ceará. São 3 nomes com quem vocês, se tiverem alguma curiosidade, já podem antecipar parte dos nossos debates que nós estamos fazendo. Mas tem um grupo de previdência social, tem um grupo de segurança pública que está me ajudando, independentemente de ter compromisso comigo ou não, né? E estamos discutindo bastante profundamente. O papel da mídia alternativa, mídia alternativa nessa discussão, e discutir o que interessa no Brasil. O papel da mídia alternativa é essencial. Até a mídia convencional já percebeu de que precisa se adaptar, porque agora ninguém mais detém o monopólio da intermediação da informação. Na medida que, apesar das distorções graves que há na internet, Humberto Eco chegou a dizer, e acho que até meio duro demais, que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Na verdade, a internet democratizou a possibilidade de a gente se expressar independentemente dos interesses comerciais envolvidos. Obrigado.